Boa noite. Nós estamos começando mais um encontro da nossa equipe da Prefeitura de Niterói, da equipe do Gabinete de Crise, que 2 vezes por semana tem esse encontro com você para que a gente fale sobre as providências que estão sendo tomadas, o cenário que nós estamos vivendo com relação ao enfrentamento da Covid-19, essa pandemia que está assolando o mundo todo, e é o maior desafio da nossa geração, esse enfrentamento. Você deve se lembrar que nós estamos há exatamente 1 ano nesse trabalho de enfrentamento da pandemia. Hoje faz 1 ano que o ex-prefeito Rodrigo Neves fez uma declaração falando sobre a pandemia, falando sobre o coronavírus, que já tinha o primeiro registro da presença do coronavírus aqui em Niterói, e a partir daí nós fomos fazendo uma série de ações importantes. Niterói foi pioneira em várias iniciativas que depois foram até muitas vezes seguidas por outras cidades no país. Nós fomos a primeira cidade a ter o isolamento social. Nós decretamos aqui em Niterói a necessidade das pessoas ficarem em casa. Foi necessário, naquele momento, interromper várias atividades econômicas em Niterói para que as pessoas pudessem se proteger. Niterói foi a primeira cidade a fazer a sanitização das ruas, a primeira cidade a implantar o sistema de renda básica temporária, um programa que a gente mantém até hoje, que oferece para 50 mil famílias em Niterói uma ajuda, um auxílio mensal no valor de R$ 500 para ajudar essas famílias a passarem por esse momento tão difícil. Hoje, nós publicamos no Diário Oficial da cidade de Niterói a aprovação, a sanção. Eu sancionei 2 leis que foram aprovadas ontem mesmo na Câmara Municipal de Niterói pelos nossos vereadores. Uma delas aprovando a renovação do Renda Básica Temporária e do programa Empresa Cidadã até por mais 4 anos. Desculpe, 4 meses, por mais 4 meses. Nós vamos, então, manter esse programa até julho. Isso, gente, significa um investimento na capacidade da cidade de Niterói superar esse momento tão difícil, de grande dimensão. Para vocês terem uma ideia, as despesas de Niterói com a Covid no ano passado foi da ordem de 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. E agora, com essa renovação, com o que a gente já repassou para a população nesses primeiros 3 meses, que foi autorizado a prorrogação, com mais os 4 meses que virão, já serão mais 300 milhões investidos na capacidade de superar esse momento na nossa cidade, investindo tanto nas famílias como também nas empresas. Para vocês terem uma ideia, esse sistema de renda básica temporária e também um programa que a gente chama de busca ativa, ele beneficia aquelas famílias que estão no cadastro único, que é um cadastro da assistência social, um cadastro nacional, mas que a gente tem aquelas famílias aqui de Niterói que estão cadastradas. Também fazem parte
aquelas famílias que têm os seus filhos matriculados na rede municipal de educação, nas escolas municipais. Também fazem parte os microempreendedores individuais, os chamados MEIs, né, que recebem também esse repasse mensal. Além disso, pescadores, catadores de material reciclável, quiosqueiros, jornaleiros, artesãos, ambulantes que atuam na cidade, produtores agroecológicos, economia solidária, taxistas e pessoal que trabalha nas vans escolares. São 50 mil beneficiados por esse programa. Então, gente, a gente tem feito um esforço muito grande para que Niterói passe por esse momento com os menores danos possíveis, né? Então, principalmente procurando salvar vidas e também ajudar a economia a passar por esse momento. Você sabe que na quinta-feira passada, né, quando nós conversamos aqui, nós anunciamos a necessidade de fazer mais um programa, né, de restrições a algumas atividades na cidade, porque os nossos indicadores estavam mostrando que a gente estava prestes a chegar, né, num nível da pandemia que nos obrigaria a fechar, né, a maior parte das atividades. Então, nós, na quinta-feira, anunciamos e publicamos na sexta-feira passada um decreto com a vigência de 15 dias e que fez com que atividades como bares e restaurantes, né, pudessem atuar, né, trabalhar até às 18 horas, quiosques, né, foram fechados e, enfim, a música ao vivo, né, foi também restringida para que a gente evitasse aglomeração nesses espaços na nossa cidade. Nós falamos que a gente hoje faria uma avaliação, né, das condições na cidade e tomaria uma decisão, né, caso pudéssemos eventualmente flexibilizar alguma dessas atividades. E nós passamos a manhã aqui discutindo, né, e hoje à tarde também trabalhando em cima disso, e verificamos que os números que a gente tem, né, o secretário Rodrigo Oliveira vai falar sobre isso, mostram que, por um lado, a gente conseguiu reverter uma curva, né, de aumento de alguns desses indicadores, né, e que evitou que a gente entrasse agora na fase laranja, que nos obrigaria a fechar, né, e nós chegamos a uma estabilização. E então, o que mostra que, né, a medida que nós adotamos foi correta. A gente vai continuar avaliando diariamente as condições da pandemia em Niterói e vamos, né, se a gente chegar a uma situação bem mais favorável, né, a gente pode até flexibilizar alguma dessas medidas. Mas, gente, a gente tem que olhar o que está acontecendo no nosso país. Olha o que está acontecendo em São Paulo. São Paulo atingiu a bandeira vermelha. Estão numa situação muito grave, né, com pessoas morrendo sem conseguir vaga nos hospitais para serem tratados. A gente vê Florianópolis, a gente vê Porto Alegre, né, várias partes do nosso país passando por situações dramáticas. Niterói não está, né, desse jeito, não está como essas outras cidades estão. Mas se a gente não tomar as providências que são necessárias nesse momento,
a gente pode chegar lá. A gente não pode esperar aumentar o número de óbitos na nossa cidade, ter mais gente sofrendo, né, hospitalizados, intubados, né, passando por, né, um momento de grande apreensão, lutando pela vida, para tomar as medidas que são necessárias. Os nossos números não são como são nas outras cidades, mas também não são confortáveis. A gente precisa gerenciar essa crise como a gente vem fazendo desde o início, há um ano atrás. Então eu vou pedir para o nosso secretário Rodrigo Oliveira passar para vocês, né, a situação da pandemia em Niterói no dia de hoje, o processo de vacinação e como que a gente está enfrentando isso no atual momento. Por favor, secretário. Muito obrigado, prefeito. Boa noite a todas e todos. Conforme a gente vem falando e alertando aqui nas últimas semanas, inclusive os acontecimentos dos últimos dias, especialmente da última semana, comprova, mais até do que na segunda-feira, quando a gente também teve a oportunidade de falar com cada um e cada uma de vocês, comprova o acerto da medida de não esperar chegar no laranja para tomar medidas de restrição de circulação. O Brasil segue ultrapassando a cada dia e batendo recordes de óbitos. O Brasil está no pior momento e não temos nenhum indício ainda de que esse pior momento está passando. Vários estados, e a lista só aumenta, vários estados estão em situação de pré-colapso ou já de colapso. E com isso, crescerá a mortalidade nesses estados, crescerá a mortalidade e o número de óbitos no Brasil e, obviamente, ampliará muito do que já está alto, que é a circulação do vírus nas cidades, nos estados, no Brasil como um todo. Até 10 dias atrás, o estado do Rio de Janeiro, ao contrário do padrão do Brasil, gozava de algum conforto das suas taxas de ocupação dos leitos. De 10 dias para cá, principalmente na última semana, o município do Rio de Janeiro, especialmente na segunda-feira, amanheceu com mais de 90% de taxa de ocupação de seus leitos. E continua. O indicador de hoje está em 91% de taxa de ocupação dos leitos Covid na cidade do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro segue também com a taxa de ocupação em tendência de alta e algumas regiões já com perto de 100% da taxa de ocupação. É nesse sentido e nessa conjuntura que Niterói precisa, olhando para o que está acontecendo no Brasil, olhando para a ciência, mas olhando também para o que está acontecendo na região metropolitana, gerenciar da melhor maneira possível a proteção da vida dos niteroenses. Pois bem, a gente vinha alertando nas últimas semanas e nas últimas lives que nos preocupava a conjuntura nacional no que tange o coronavírus. E a gente percebeu, ao longo desses 10, 15 dias, um aumento do nosso indicador síntese. Foi para 7,3, foi para 8,8. Na quinta-feira passada chegou a 9,38, muito devido à velocidade de crescimento de novos casos. Na segunda-feira, ele deu uma abaixada, foi para 8,68. Mas agora, por outro motivo, por um indicador da taxa de crescimento de internações, que aumentou a velocidade de forma expressiva, a gente retorna para o indicador síntese de 9,38. A gente tinha avaliado e falado nas lives e na conversa com os setores econômicos e para a sociedade de que se os números melhorassem, a gente avaliaria a possibilidade de flexibilizar algumas das restrições. Infelizmente, devido ao número de internações que aumentaram nos últimos dias, a gente não consegue fazer essa flexibilização. Ao contrário, a conjuntura de colapso de vários estados do Brasil, a situação crítica da cidade do Rio de Janeiro, a situação crítica do estado do Rio de Janeiro e da região metropolitana, principalmente porque a velocidade do número de internações está crescendo muito. Pois bem,
essa taxa de... E com isso, e com esse aumento do número de internações, a gente teve um aumento na nossa taxa de ocupação. Ainda não estamos em colapso, mas como a gente sempre fez desde março de 2020, a gente não vai esperar colapsar para tomar as medidas. As medidas serão tomadas olhando para a ciência, para as experiências internacionais e para o aprendizado de um ano intenso, gerindo a crise de forma intensa e com muita responsabilidade. Olhando para tudo isso, fica claro para a gente que é fundamental que a gente mantenha as medidas de restrição definidas na semana passada, no decreto até o dia 21, para que a gente consiga reduzir a velocidade do crescimento dos casos, controlar o número de internações e evitar o colapso da rede de Niterói também. Eu queria dar um dado para vocês terem uma ideia muito concreta do que significou esse aumento, porque muitas vezes as taxas para o cidadão pode ficar algo etéreo. E aí alguns irresponsáveis podem dizer que essas taxas não significam perda de vidas. Na última semana, o Hospital Oceânico sai de 63 internados para hoje de manhã 93 internados. Ele aumentou em 30 pessoas internadas no período de 10 dias. E olha que ele continua dando alta, portanto tem aumentado o número de pessoas que entram no hospital. É disso que a gente está falando, pessoal. Se a gente não reduzir essa velocidade, não vai ter leito que dê conta. E é fundamental para que a gente ajude os profissionais de saúde a seguirem salvando a vida dos niteroenses. É fundamental que a gente faça esse esforço. Niterói está fazendo o seu dever de casa, a prefeitura está fazendo o seu dever de casa, mantendo e renovando os benefícios para que a gente consiga ter segurança alimentar e proteção dos empregos, mas a gente precisa que a cidadania de Niterói também siga, como fez até agora, fazendo a sua parte, para que a gente evite passar para o laranja e ter mais restrições, mas principalmente para que a gente interrompa esse cenário de crescimento da circulação do vírus na cidade e, com isso, consiga retomar um caminho de normalidade. Para finalizar, prefeito, eu queria dar um informe rápido sobre as campanhas de vacinação. A gente recebeu nos últimos dias mais em torno de 5 mil doses para aplicar a primeira dose da população e a gente segue com o nosso calendário de vacinação de idosos. Na sexta-feira, amanhã, a gente passa para idosos a partir de 77 anos. Na segunda-feira, a gente mantém idosos a partir de 77 anos. Terça e quarta-feira, 76 anos, idosos a partir de 76 anos. Quinta e sexta-feira, idosos a partir de 75 anos. Lembrando os locais, policlínicas do Fonseca, Barreto, Engenhoca, no centro, Santa Rosa, Itaipu e Piratininga. A gente segue vacinando no Clube Central em Icaraí e também no campus do Graguatá pelo sistema drive-thru. Esses são os meus recados, prefeito. Eu queria dizer que a gente está confiante. O momento é grave, mas a gente está confiante, porque a gente vai seguir a ciência, vamos fazer o que é esperado da gente, que a população espera da gente, e tomar as medidas necessárias para proteger a vida, mas principalmente Niterói vai seguir dando lição de solidariedade, empatia e cidadania, e a gente vai seguir vencendo essa guerra. Muito obrigado, secretário Rodrigo Oliveira, nosso secretário de Saúde. O secretário explicou, né, esses critérios, né, falou que nós estamos agora na faixa que nós chamamos de amarelo 2, né, e todo o nosso esforço é para evitar que a gente vá, né, para o laranja. Para quem não sabe como é que funciona essa metodologia, eu sugiro que entre na página, né, no site da Prefeitura de Niterói, e você vai ver lá na direita, tem ali um lugar que você pode clicar e ter mais informações sobre isso. Ali você tem esse número que ele falou, que é o nosso indicador síntese, que é a partir desse indicador síntese que a gente sabe, né, em que situação que nós estamos, né, nessa pandemia. E também eu queria esclarecer aqui as medidas, né, do nosso decreto. O decreto estabeleceu,
né, o fechamento a partir das 18 horas dos bares e restaurantes. Nós não estamos dizendo com isso que bares e restaurantes são culpados pelo coronavírus, pela Covid. Mas é importante que a gente evite as aglomerações, né, que os bares, que todos nós, né, gostamos, né, os bares e restaurantes da cidade que a gente gosta de frequentar, mas esse momento agora é um momento da gente ficar em casa. Então, isso é uma sinalização para a sociedade que o momento, né, é de aguardar até que a gente volte a uma situação de menor risco para a saúde de todos. Uma outra medida do decreto é o fechamento de quiosques, né, porque os quiosques, eles sinalizam também, né, os quiosques fechados, que as pessoas devem evitar ir para as praias, né, porque são também lugares de aglomeração. Uma outra medida do decreto foi o escalonamento do horário de entrada, né, no comércio de rua, no comércio nos shoppings, porque com isso você diminui, né, a concentração das pessoas naquele mesmo horário de começar o trabalho, o que acaba concentrando pessoas, né, no transporte público, né, nos ônibus da cidade. Então, como as pessoas passam a entrar em horários diferentes, né, você tem menos gente nos ônibus ao mesmo tempo. Uma outra medida importante foi não ter, né, esportes coletivos nas praias, porque justamente você pode fazer caminhada, você pode fazer atividades individuais, mas nesse momento, né, a autoridade sanitária da cidade recomenda que as pessoas não façam, né, o esporte coletivo, porque isso expõe também a contaminação pelo coronavírus. Então são essas medidas que a gente está tomando para evitar chegar no que outras cidades estão chegando, que é uma situação, né, de restrição muito mais ampla, fechando muito mais atividades, podendo chegar até mesmo a um lockdown, que é o que a gente está vendo acontecer em alguns lugares. Nós faremos todo o esforço para evitar chegar a essa situação. Eu vou pedir ao nosso secretário, Paulo Henrique, secretário de Ordem Pública, para que ele explique os cuidados que a gente está tomando, né, na fiscalização do cumprimento desse decreto, o que é muito importante. A gente precisa que você nos ajude, né, nessa fiscalização, levando denúncias sobre o descumprimento para o nosso conhecimento através do telefone 153, que é o telefone do CISP, e as equipes, né, de fiscalização da Prefeitura vão lá para evitar, né, que esses abusos, esse descumprimento aconteça, botando em risco a saúde de todos. Por favor, Coronel Paulo Henrique, nos explique aí como é que está esse trabalho. Boa noite, prefeito. Boa noite, amigos e amigas. É um esforço muito grande e aqui eu aproveito o espaço para parabenizar pelo trabalho executado pelos fiscais de postura e pelos agentes da Guarda Civil Municipal, que tem feito um trabalho muito difícil, né, e intenso na orientação, no cuidado com o cidadão, para que nós possamos enfrentar essa pandemia. Especificamente com relação às medidas de distanciamento ou de restrição de algumas atividades, nós concentramos a nossa fiscalização nas medidas mais recentes. Então, a partir da sexta-feira passada, nós fizemos toda uma rodada pela cidade, né, dando conhecimento e orientando aqueles que trabalham no comércio, né, tanto no comércio ambulante como no comércio estabelecido, bares e restaurantes, e a partir do final de semana a fiscalização se fez de maneira mais intensa e aí sim, em alguns casos, até com a aplicação de multas devidas pelo descumprimento do decreto. Tivemos um final de semana bem tranquilo,
bem tranquilo, porque a chuva também reduziu bastante o movimento, né? Mas podemos, e aí tudo indica que teremos um final de semana com mais sol, mas o vírus continua circulando. De maneira que a fiscalização será bastante rigorosa, né? E eu solicito a todos os niteroenses que participem desse esforço. Só a cidade unida consegue vencer esse desafio, né? E por acaso, se encontrarem alguma infração sendo cometida, nos informe através do 153, porque isso facilita muito o nosso trabalho. A gente vai dirigir melhor os nossos esforços para que a gente possa vencer essa fase que com certeza vai passar com a ajuda de todos, como tem sido nesse um ano. Muito obrigado, Coronel Paulo Henrique, nosso secretário de Ordem Pública. Eu vou passar a palavra para a secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, secretária Ellen Benedetti, que vai falar sobre os auxílios, né, sobre esse programa Renda Básica e dar uma boa notícia para você que é beneficiário desse programa. Por favor, obrigada, secretária. Prefeito. Boa noite. Então, eu gostaria de informar a todos que hoje nós realizamos o crédito dos microempreendedores individuais e também de todas as categorias profissionais do Buscativa. Teve um atraso, prefeito, no cronograma de pagamento porque estava previsto para segunda, mas já foi solucionado. Então, todas essas pessoas já receberam hoje o crédito no cartão do programa Renda Básica e Buscativa. Então, são os microempreendedores individuais, pescadores, catadores de materiais recicláveis, quiosqueiros, jornaleiros, artesãos, ambulantes, produtores agroecológicos e também economia solidária. Todas essas pessoas já estão com crédito nos seus cartões. Nós iniciamos ontem também a efetivação do crédito das pessoas, das famílias, do Cadastro Único de Programas Sociais. Conforme estava previsto, o início foi ontem e será efetivado o crédito, então, até amanhã, seguindo aquela ordem alfabética que todos os meses nós seguimos para efetivar esse crédito. Sábado e domingo será efetivado o crédito das famílias que têm um filho matriculado na rede municipal de educação. E no dia 15, segunda-feira, para os taxistas e também auxiliares de vans escolares. Com isso, prefeito, nós atendemos a 50 mil famílias que recebem esse benefício, como dito pelo nosso prefeito, desde abril do ano passado. Um programa muito importante para que vocês também possam cumprir as medidas de isolamento social, tendo a garantia da sua segurança alimentar. Agradeço a todos e peço que toda a população continue colaborando com essas medidas. Obrigada. Obrigado, secretária. Bom, como vocês têm... Ajeita, por favor, aqui, Hélio. Obrigado. Então, como eu falei mais cedo aqui, né, nós tivemos a aprovação ontem na Câmara e publicado hoje, né, a prorrogação desse programa por mais 4 meses e também ontem a Câmara aprovou mais uma medida importante, que foi a autorização para que a Prefeitura de Niterói possa aderir a um consórcio de municípios, né, para a compra da vacina. Como vocês sabem, né, a gente tem feito o trabalho de imunização da população com base, né, nas vacinas, né, das doses de vacinas que a gente vem recebendo, né, do governo federal, né, do Ministério da Saúde, e essas vacinas a gente anuncia aqui o calendário de vacinação com base na quantidade de doses que a gente recebe. Mas a gente tem procurado vacinas, né, que a gente possa comprar, a Prefeitura de Niterói possa comprar. Nós estamos também aderindo a esse consórcio, que também vai fazer com que um conjunto de cidades aqui do nosso país possam adquirir, né, essas vacinas e, com isso, acelerar o processo de vacinação. Não é uma tarefa fácil, porque as vacinas aqui no país, né, vocês estão acompanhando aí pela mídia, né, elas estão sendo produzidas, né, numa velocidade mais lenta e elas são todas adquiridas, né, pelo Ministério da Saúde e distribuídas. Então, para a aquisição dessas vacinas, a gente está buscando oportunidades no exterior. Mas nós não deixaremos de envidar todos os esforços para que a gente acelere, né, esse processo de vacinação
E assim que a gente puder viabilizar, nós vamos trazer, né, mais vacinas para Niterói. Enfim, eu queria encerrar aqui esse nosso encontro de hoje, agradecendo, né, seu acompanhamento aqui mais nesse nossa conversa aqui. E eu queria, né, mais uma vez, pedir a você que nos ajude, né, nesse enfrentamento ao coronavírus. A união de todos nós é fundamental. O trabalho de cada um, se protegendo, né, usando máscara, sanitizando, né, lavando as mãos, né, tomando os cuidados, chega em casa, tira o sapato, né, entra sem sapato. Esses cuidados são importantes, né, para proteger a sua saúde e a saúde da sua família e da cidade como um todo. A gente precisa, né, desse envolvimento. Se você estiver vendo uma atividade funcionando em desacordo com o decreto, como falou aqui o nosso coronel Paulo Henrique, traga ao nosso conhecimento, convença aquelas pessoas que você conhece, né, e que não estão tomando os cuidados necessários, que é importante que eles façam isso. A gente está vivendo um momento muito grave na história do nosso país e só com uma atitude individual e coletiva de todos a gente vai reverter isso. Então, até o nosso próximo encontro, que vai ser na segunda-feira, e até lá, né, que todos se cuidem e tenham saúde. Muito obrigado e até lá.